Fala pessoal, tudo bom? Sou Matheus Blois, cirurgião bucomaxilofacial. Estamos aqui por um excelente motivo, para a gente fazer esse webinar, onde a gente vai fazer todas as doações desses valores lá para a enchente do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, sou de Rio Grande, então tenho muitos familiares lá mais para o sul do estado, que felizmente não foi tão afetado como boa parte ali da região central e serra. Então eu acho que é muito importante nós da odontologia se unirmos com esse intuito para que a gente possa ajudar todas as pessoas a se reerguerem, a se reestruturarem e que no futuro a gente veja esse estado cada vez mais forte. Então, o tema que eu designei para a nossa aula de hoje é exodontia visando a instalação de implantes. O objetivo dessa aula é a gente pensar em extrair dentes para fazer a instalação dos implantes. E isso é um conteúdo que a gente poderia ter, por exemplo, numa graduação, onde muitas vezes falha em alguém nos explicar sobre isso, em que a gente pode ter terapias de exodontia menos traumáticas, menos invasivas e que a gente pode, inclusive, fazer algumas abordagens dentro do alvéolo para que a gente possa potencializar a recuperação desse nosso paciente. Então hoje a gente vai falar sobre alguns enxertos ósseos, a gente vai falar sobre plasma rico em fibrina, a gente vai falar sobre algumas membranas, a gente vai falar sobre alguns instrumentais e principalmente as técnicas que a gente pode utilizar para que a gente consiga melhores resultados para o nosso paciente. Pensando nisso, a gente já inicia com um caso de um incisivo central superior, onde hoje, quando a gente pensa em um incisivo central superior, automaticamente a gente, no momento de uma exodontia, vai imaginar a melhor coisa seria eu remover esse dente e ao mesmo tempo já fazer a instalação de um implante. Foi exatamente isso que a gente fez então nesse caso. A gente já inicia aqui com o nosso primeiro protocolo de atuação, que é uma exodontia minimamente traumática, minimamente invasiva. Para que a gente possa fazer exodontias minimamente invasivas, a gente precisa de habilidade, a gente precisa de tempo. E para isso a gente tem que trabalhar com instrumentais delicados, com a nossa mão delicada, para que a gente consiga fazer toda a preservação desse tecido alveolar. Não só do tecido gengival, mas também do tecido ósseo. Então a gente tem que imaginar como se esse dente estivesse caindo de dentro do alvéolo, como se fosse uma avulsão, para que com isso a gente preserve toda a estrutura ao redor desse alvéolo. Essa é uma vista oclusal após a exodontia e a gente percebe que as papilas estão mantidas, o tecido vestibular está íntegro, a gente não tem nenhuma dilaceração, a gente não precisa, inclusive, fazer nenhum tipo de incisão. E é um caso que a gente vai terminar ele sem nem fazer uma sutura. E isso é totalmente possível. Então, quando a gente tem bons níveis gengivais, quando a gente tem uma margem gengival adequada, quando a gente tem uma possibilidade de realizar uma terapia dessas, a gente tem que lançar mão. A gente tem que pensar que isso é o melhor para o nosso paciente. Se isso acontecesse com nós ou com nossos familiares, com certeza seria a nossa primeira opção de abordagem terapêutica. Aqui a gente fez então a instalação do implante, depois a gente vai voltar mais nos fatores de exodontia, mas a gente fez a instalação do implante e para quem vai instalar implante, vai ter pessoas aqui assistindo a aula que também já fazem instalação de implantes. Quando a gente for fazer a instalação, esse é um excelente momento. É um momento em que toda a estrutura está preservada e a gente vai agora posicionar o nosso implante levemente mais para a palatina, para que esse implante fique ancorado, ele fique apoiado na tábua óssea palatina. Isso vai permitir com que a gente tenha um volume ali na região vestibular. Essa área ali na região vestibular, ela num primeiro momento é um vazio, é um gap, um buraco. E essa região, depois a gente vai fazer um preenchimento alveolar, para que com isso a gente não tenha uma perda desse tecido, que é muito comum. Se vocês começarem a observar os pacientes de vocês dia a dia no consultório, vocês vão perceber que naquelas regiões onde foi feita uma exodontia e não foi feito nada, foi simplesmente deixado um coágulo ali em cima e feito uma sutura em X, que é como a gente aprendeu na graduação, esse tecido reabsorveu. Esse paciente teve uma perda óssea, esse paciente teve uma perda de tecido gengival. E isso vai acarretar lá no futuro com uma necessidade, muitas vezes, de um enxerto, de uma instalação de implante mais difícil, por conta de uma menor disponibilidade de tecido ósseo. Então, quando a gente avalia a instalação do nosso implante, aqui a gente está usando esse paralelômetro, esse pininho que a gente usa para conferir o posicionamento. Aqui a gente está fazendo a conferência do posicionamento mesiodistal, o nosso implante bem centralizado.
Na foto anterior, a gente viu o posicionamento vestíbulo-palatino, onde a gente viu que ele ficava levemente para a palatina. E aqui já é o nosso implante instalado. Então, como eu falei anteriormente, o implante ele vai ficar com a palatina apoiada, toda ela dentro do osso. Então, é como se ele tivesse com as costas apoiadas na parede palatina. Toda a região vestibular, ela está vazia. Ela está com o alvéolo. Então, muita gente pensa, né? A gente bota o implante no fundo do alvéolo. Não, a gente normalmente não coloca o implante no fundo do alvéolo. Normalmente, a gente coloca ele apoiado na palatina para que a gente mantenha esse espaço na região vestibular. O que a gente vai fazer com esse espaço, então? Esse espaço vai ser preenchido com biomaterial. A literatura científica ela já nos embasa muito a realização desses preenchimentos dos gaps, dos espaços vazios que tem nessa região. Então aí a gente vai selecionar um biomaterial. Existem diversos hoje disponíveis no mercado, como Nanocint da FGM, que é um material sintético, é um material da minha escolha, que eu uso para 100% dos meus casos, Bios, Bionovation, Criteria. Existem vários materiais hoje no mercado que a gente poderia utilizar com esse fim de manter o volume na região da tábua óssea vestibular. Então é feito todo o preenchimento do alvéolo. Esse preenchimento vai servir como uma proteção, como um escudo para o nosso implante, para que esse paciente venha a ter uma perda óssea menor. A perda óssea da região vestibular ela vai continuar acontecendo, mas o que a gente quer é que ela seja menos perceptível, que a gente consiga mascarar essa perda óssea e com isso que meu paciente não tenha lá no futuro uma gengiva acinzentada, porque ele vai sorrir e daqui a pouco perder o tecido gengival e ósseo e vai ficar perceptível o implante que está ali no fundo. Pelo implante ser metálico, escuro, ele vai acabar transparecendo pela gengiva. Então aqui é um dos objetivos, um objetivo estético. Também tem um objetivo funcional, porque vai formar osso. Formando osso, vai permitir com que esse implante dure por muito mais tempo. Hoje, sempre que a gente pensa em instalação de implantes, a gente já se preocupa menos com osso-integração e a gente se preocupa mais com longo prazo, que esse implante fique estável ao longo do tempo. E essa é uma das manobras que a gente faz visando esse implante ter uma durabilidade bem longa. O provisório, então nesse caso a gente vai fazer um selamento do alvéolo com o provisório. A gente fez a exodontia, removeu coroa e raiz que estava fraturada, colocamos o implante, colocamos o componente sobre o implante, colocamos o biomaterial e agora para fazer o selamento desse alvéolo, o selamento vai ser todo executado com o provisório. Então está lá o provisório selando totalmente o alvéolo. E esse provisório sem nenhum tipo de excesso. Esse provisório terminando em 0 lá no final, para que ele possa permitir formação de tecido. Então por baixo desse provisório vai haver cicatrização óssea, vai haver cicatrização do tecido mole. Então esse provisório termina com o que a gente chama de perfil crítico e perfil subcrítico, onde o perfil crítico toca na gengiva e mantém aquela borda da gengiva na mesma posição. Se esse provisório estiver comprimindo a gengiva, existe uma tendência da gengiva retrair. Então a gente deixa ele levemente em contato, passivamente contornando a gengiva. E para cima desse provisório, essa região vai ser mais fina. Ela sendo mais fina, ela permite uma boa formação tecidual. Isso é chamado de perfil crítico e perfil subcrítico. Aqui eu fiz uma transparência de como fica então o implante instalado, o munhão, nesse caso, que é uma prótese cimentada, e o provisório cimentado sobre esse munhão. E lá no fundo, o nosso alvéolo todo preenchido com biomaterial. E aqui eu já vou informar para vocês que todas as exodontias que vocês fizerem, a partir do momento que vocês estão assistindo essa aula, vocês devem utilizar biomaterial, exceto nos terceiros molares. Quando a gente vai remover siso, nem sempre a gente coloca biomaterial. Na maioria das vezes a gente não coloca biomaterial na região dos terceiros molares, porque não é uma região que a gente normalmente vai estar abordando para fazer um implante ou qualquer outro tipo de terapia. Todos os dentes do segundo molar para frente, se eu fizer a extração, eu tenho que pensar em colocar biomaterial, eu tenho que pensar em preservar esse alvéolo. Ah, mas o paciente falou que ele não quer fazer implante. Mesmo assim, hoje ele não quer fazer implante. Hoje talvez ele não tenha condição de fazer implante. Mas se no futuro ele quiser fazer implante, ele vai ter uma perda óssea. Então, para que a gente possa prevenir essa perda óssea, para que a gente possa manter o alvéolo de uma maneira melhor,
a gente sempre vai usar biomaterial, independente de instalar implante ou não. Então, se eu instalar implante, vai ser que nem esse caso que a gente acabou de resolver. A gente vai colocar ao redor do nosso implante biomaterial. Se eu não for fazer implante, a gente também vai colocar biomaterial pensando no longo prazo. Caso esse paciente venha um dia necessitar de cirurgia de implante, ele vai ter uma situação mais otimizada. Ele vai ter uma região com mais osso formado. Não vai ter uma perda óssea tão grande. Então, quando a gente pensa em implantes convencionais, os implantes eles tendem a ficar tocando totalmente no osso. Então, o osso aqui mandibular, num corte anatômico, está lá o implante tocando na cortical, também dentro da medular óssea, e isso foi por muito tempo o conceito de implantodontia. Ou seja, se pensava que quanto maior o implante, melhor era. Quanto mais longo e quanto mais largo, melhor seria. Por quê? Porque o medo era em relação à ósseo-integração. Então, toda vez que eu tenho uma área de contato maior, maiores implantes. Mais longo esses implantes, melhor a minha área de contato. Maior a chance de uma ósseo-integração. Com o sucesso dos implantes e com o passar do tempo, a gente começou a ficar menos preocupado em relação à ósseo-integração. Porém, outras preocupações começaram a surgir. Como as exodontias eram realizadas e os implantes continuavam sendo instalados da mesma forma que se instala um implante em rebordo cicatrizado, ou seja, o implante tocando totalmente no osso, como nesse caso que eu estou mostrando para vocês, nessas situações começou a ter pacientes que evoluíam com perda óssea do tecido vestibular. E isso já está também comprovado na literatura, já vão para quase 20 anos dessas comprovações, que a tábua óssea vestibular vai ter um padrão de reabsorção, tanto horizontal em espessura, como vertical em altura. Vai ocorrer reabsorção óssea. E é por conta disso que a gente acabou diminuindo um pouco o diâmetro dos nossos implantes para que possa sobrar espaço. E esse espaço, então, ser preenchido com biomaterial. Esse preenchimento do alvéolo faz com que a gente tenha uma menor perda óssea, faz com que a gente preserve melhor esse alvéolo. Então aqui, um dos estudos mais citados na literatura, um estudo desenvolvido inclusive por um brasileiro, Maurício Araújo, lá em 2005, um estudo feito em animais, onde era feita a exodontia e acompanhado ao longo do tempo. Esse tempo foi 1 semana, 2, 4, 8 e 12 semanas, ou seja, 3 meses. Era feito esse acompanhamento histológico e o resultado foi que a tábua óssea vestibular, após 3 meses de uma extração, ela perdeu altura e ela perdeu espessura. Isso não era fazendo nada, isso era fazendo a exodontia que a gente aprendeu, ou seja, extraindo o dente, deixando o coágulo lá dentro, que a gente sempre lembra, né? Todo mundo teve um professor que falou: não aspira o coágulo, cuidado com o coágulo, coloca uma gaze ali em cima para o paciente não perder o coágulo. Então todo aquele cuidado em volta do coágulo, mas a gente sabe hoje que só o coágulo não é suficiente para a gente ter uma boa formação óssea. Então a gente precisa lançar mão de outras técnicas para que o nosso alvéolo cicatrize de maneira adequada. Foi feito então um novo estudo, Maurício Araújo mais uma vez, fez agora fazendo o que se fazia na época. Na época se extraía os dentes e colocava um implante de diâmetro largo. Aqui um implante da marca Straumann, um implante que tem vasta literatura científica embasando a sua ósseo-integração e as suas qualidades. Porém, mesmo um implante de excelente qualidade também tinha perda óssea. Porque o problema aqui não está no sistema de implante, o problema está na biologia. A partir do momento que esse dente era removido, uma perda óssea iria iniciar, porque aquele osso vestibular, aquele osso que é muito fino, ele é nutrido pelo periósteo e é nutrido também pelo ligamento periodontal. A partir do momento que a gente tira a nutrição desse tecido ósseo, esse tecido ósseo vai reabsorver. Então, a partir disso, começaram então a se criar estratégias para diminuir essa perda óssea, para compensar essa perda óssea, para que ela não seja tão perceptível. E com isso, então, os estudos foram sendo documentados e as investigações clínicas começaram a mostrar que o volume alveolar, após uma extração, era perdido de forma considerável. 50% da espessura vestibular e 2 a 4 milímetros da altura. Pensa num incisivo central superior. Pensa o caos, que seria perder 50% da espessura e 2 a 4 milímetros de altura.
Isso faria com que o nosso paciente terminasse com uma reabilitação com um dente maior do que o outro. E hoje as pessoas cada vez aceitam menos isso. Então a gente, quanto profissional, vai ter que orientar o paciente. Ah, mas eu ofereci para o paciente fazer a preservação alveolar, colocar biomaterial no alvéolo, mas ele não aceitou, ele achou muito caro. Eu tenho que explicar isso aqui para ele. Eu tenho que dizer para ele que eu vou ter perda óssea, que eu vou gerar um defeito, que eu vou gerar uma sequela naquele alvéolo. É importante pontuar isso para o paciente para que a gente consiga, então, realizar um procedimento de maneira mais assertiva, que a gente consiga entregar um resultado melhor no final do tratamento para esse paciente. Então, a preservação do alvéolo, aí sim, vários estudos depois começaram a investigar essa questão de preservação alveolar. Essa preservação alveolar começou a se mostrar, então, muito interessante, mostrando que ela pode prevenir, de certa forma, a perda óssea. Então vai ter uma perda óssea menor, ela vai continuar acontecendo, mas ela vai ser mais mascarada, vai ser menos complexa. E com isso a gente vai ter um tecido ósseo melhor para poder fazer a instalação do nosso implante e a gente vai ter níveis de gengiva em uma posição melhor também. A gente não vai ter uma perda óssea em altura tão importante. E isso faz com que a gente consiga lá na frente fazer uma reabilitação de maneira mais adequada, que fique mais bonita para o nosso paciente. Existe uma pergunta frequente na literatura de fazer com ou sem retalho, já que a gente sabe que aquele ossinho na vestibular ele é nutrido pelo periósteo e também pelo ligamento periodontal, então a gente parte do princípio que quanto menos invasivo, melhor. Porém, como a literatura não consegue confirmar que existe maior perda óssea se a gente fizer uma incisão, se a gente fizer um descolamento do retalho, se for necessário, o paciente tem um cisto lá na região periapical. Preciso acessar, não consigo curetar via alveolar. Vai fazer a incisão, vai fazer incisões relaxantes, vai descolar o tecido, usando todos os princípios básicos de cirurgia. Então, boas incisões, boas relaxantes, um descolamento mucoperiosteal. Vai chegar na região, vai remover a lesão, vai instalar implante ou não instalar implante e vai enxertar toda aquela área. Vai fazer uma preservação de todo aquele alvéolo da mesma forma. Então o retalho ele é passível de necessidade. Se a gente precisa realizar o retalho, a gente pode realizar. A gente também não tem como fazer às vezes a cirurgia sem retalho. Mas se a gente puder fazer sem o retalho, provavelmente vai ser melhor. A gente vai estar sendo menos agressivo aos tecidos, então a gente sempre tenta, mas algumas vezes a gente acaba precisando lançar mão de incisão e descolamento. E aí a gente começou então a trabalhar com implantes mais finos. Isso, quando eu falo a gente, é a literatura científica. Começamos a trabalhar então com implantes de diâmetro um pouco menor. Então implantes que ainda são bem resistentes, que suportam a carga mastigatória, mas que permitam espaço dentro do alvéolo. Então saíram de utilização implantes de 5 milímetros, implantes de 6 milímetros, implantes que eram muito largos, para hoje a gente trabalhar bastante com implantes de 4, 13,75, 13,5, em regiões de incisivos laterais ou incisivos inferiores, implantes de 3,3 milímetros, implantes de 2,9 milímetros, então implantes mais finos, porque os implantes sendo mais finos, sobra esse espaço na região vestibular e nessa região eu consigo fazer o preenchimento desse gap com biomaterial. Aqui um estudo mostrando esse osso fino, aqui uma dimensão já em humanos, um estudo feito em cadáver, mostrando que, comparando aqueles estudos lá feitos em cachorro, em beagle, aqui um estudo feito em cadáver mostrando que o osso vestibular é tão fino quanto nos beagles, que essa perda óssea ela vai acontecer da mesma forma que acontece em outros animais. Esse ossinho na vestibular ele tem uma espessura mínima de 0,4, 0,2 e sempre é relembrado que pacientes fumantes são pacientes mais críticos. Pacientes fumantes, isso é uma imagem do próprio Maurício Araújo, mostrando que, além de o osso fino, esses pacientes fumantes têm deficiência de nutrição nessa região. Chegam menos vasos sanguíneos, chega menos nutrição. É um paciente mais suscetível a processo infeccioso, é um paciente mais suscetível à perda óssea. E é por isso que a gente vê esses pacientes perdendo dente de maneira mais frequente do que pacientes não fumantes. Então são coisas que a gente tem que se atentar nas nossas avaliações pré-operatórias. Um outro estudo, um estudo aqui de Araújo,
de Januário, perdão. Januário também um brasileiro, fez essa pesquisa agora em humanos com tomografia computadorizada. Então avaliou com tomografia qual que é a espessura da vestibular na região anterior. E essa espessura, ela teve uma pequena variação ali de canino, lateral e incisivo central, mas se mostrou que tanto no nível cervical, médio e apical, esse osso na vestibular é muito fino. Ele sendo muito fino, como mostra aqui, 0,6 milímetros, 0,5 milímetros, eu sempre brinco com os alunos, pega lá uma sonda milimetrada e olha o que é meio milímetro. É nada, é uma coisa muito pequena. Então é muito difícil da gente mensurar 0,5 milímetros. Logo, se eu pegar um fórceps e fizer muita força na hora da extração desse dente, a gente vai danificar essa tábua óssea vestibular. E é por isso que a gente vai ter que lançar mão de instrumentos diferentes, para que a gente consiga então fazer uma extração menos traumática, menos invasiva. Aqui então, a gente vai ter outro estudo mostrando a qualidade gengival em relação à espessura na vestibular. Então esse estudo aqui é um estudo muito interessante que mostra também a questão de gengiva, ou seja, o tecido na vestibular sendo fino, não só o tecido ósseo, avaliei na tomografia, o tecido ósseo é fino. Mas se o tecido gengival for fino também, e normalmente é assim, quando a gente tem tecido ósseo fino, tecido gengival também é fino. Pacientes que têm biotipo gengival e biotipo ósseo fino tendem a ter uma maior perda óssea do que pacientes com biotipo gengival espesso e osso espesso. No final das contas, os dois perdem osso. Porém, o paciente que tem gengiva fina e osso fino perde ainda mais. É um paciente que eu tenho que ter uma atenção ainda maior. E isso nos faz também uma reflexão, para que a gente comece a trabalhar cada vez mais com tecidos moles. Porque se eu tenho uma gengiva mais espessa, essa gengiva mais espessa me dá uma proteção maior para o tecido ósseo, a gente vai ter que lançar cada vez mais mão de técnicas de enxertia de tecidos moles. A gente vai ter que fazer mais enxertos de conjuntivo para que a gente possa transformar esse biotipo de um biotipo fino para um biotipo espesso. Porque o biotipo espesso ele traz mais proteção. Ele faz com que a gente tenha uma menor perda óssea, ele faz com que a gente tenha uma longevidade maior dos nossos implantes. Então é importante a gente ter isso em mente também. A literatura também já considerou para a gente alguns parâmetros que devem ser avaliados antes da gente fazer uma extração. Então, chegou o paciente, tem uma necessidade de remover o dente. A partir do momento que a gente vai fazer essa remoção do dente, a gente deve avaliar alguns fatores. Esses fatores são nível gengival em relação aos dentes vizinhos. Por que isso é importante? Porque se a gente tem dentes da mesma altura, por exemplo, 2 incisivos centrais, eu preciso extrair um incisivo central. Os dois são da mesma altura, eu tenho mais tranquilidade para trabalhar. Se o incisivo central que eu vou extrair, ele tem ainda mais gengiva, ou seja, ele é mais curto do que o incisivo natural do paciente, eu estou mais tranquilo ainda. Agora, se eu tenho um incisivo central já com uma recessão gengival, já com uma perda óssea, eu vou ter mais dificuldade em relação a esse caso. E nem sempre eu vou fazer toda a abordagem em uma única sessão. Nem sempre a gente vai extrair o dente, botar implante, botar provisório, botar enxerto, porque às vezes essa perda é muito grande e a gente precisa então reconstruir esse alvéolo devagar para que a gente possa no final ter um resultado adequado. Além de avaliar o nível gengival entre os dentes vizinhos, a gente deve avaliar também a margem óssea e gengival em relação ao sorriso. Por quê? Porque pacientes com sorriso baixo podem ter uma menor queixa estética. O paciente que não mostra tanto a gengiva no sorriso, se ele terminar a reabilitação dele com um incisivo um pouquinho maior do que o outro, com um incisivo lateral um pouco maior do que o outro, talvez isso não vai ser uma queixa tão grande. Então, às vezes, entre fazer diversas intervenções nesse paciente para que eu possa entregar um bom resultado, às vezes a gente consegue fazer tudo em uma única etapa. Vai de a gente ter essa conversa com o paciente, da gente saber o quanto que ele exige desse caso. Se a exigência for grande, a gente vai provavelmente precisar de muitas terapias. Se a exigência for apenas repor um dente que está fraturado,
a gente muitas vezes vai fazer isso em uma única sessão. A gente atende às vezes pacientes com 70 anos, 80 anos, e a queixa deles às vezes não é estética, é uma queixa funcional. Então a gente tem que sempre colocar o nosso paciente dentro das nossas avaliações. A gente tem que entender aquilo que o paciente precisa, qual que é a necessidade desse paciente para esse momento. Além de a gente fazer essas primeiras duas avaliações, a gente vai avaliar também biotipo gengival. Acabamos de falar. Biotipo gengival espesso, mais tranquilo. Biotipo gengival fino, a gente precisa estar mais atento. E, muitas vezes, pensar em transformar esse biotipo gengival de um biotipo fino para um biotipo gengival espesso através de enxertos de conjuntivo. Também vamos avaliar a posição da raiz e o osso remanescente. Dependendo de como a raiz desse dente está, ela pode facilitar a instalação imediata de um implante ou ela pode dificultar a instalação de um implante. Então, na tomografia, a gente vai fazer essa avaliação para saber se a gente coloca o implante num primeiro momento ou se a gente, num primeiro momento, vai fazer apenas a preservação alveolar. O procedimento cirúrgico vai constar, de certa forma, com exodontia minimamente traumática. A gente vai fazer, portanto, uma extração o menos traumática possível. A gente vai tentar se esmerar ao máximo para que esse dente seja removido, preservando toda a estrutura alveolar. A partir do momento que a gente conseguiu fazer isso, e muitas vezes a gente pode lançar a mão até de odontosecção num dente uniradicular, que a gente pensa sempre em odontosecção para dentes posteriores, mas a gente pode até fazer odontosecção em dentes anteriores também. A partir disso, a gente vai fazer a avaliação do osso vestibular, fizemos a extração, vamos avaliar o osso na vestibular. Está íntegro ou não está? Se tiver íntegro, melhor. Se eu tiver uma grande perda de osso naquela região vestibular, eu posso inclusive necessitar de uso de uma membrana naquela área. A gente, a partir disso, vai definir se a gente vai instalar o implante ou não. Quando a gente instala o implante imediato, esse implante deve estar na posição tridimensional correta. Ou seja, eu tenho que colocar o implante na melhor posição possível para a prótese. Não adianta a gente furar o osso e colocar o implante de qualquer jeito. Esse implante tem que ser bem posicionado, porque se o implante ficar muito para vestibular, eu vou ter mais perda óssea e perda gengival por vestibular. Eu vou ter mais defeitos estéticos. Se o implante ficar muito para a palatina, eu vou ter às vezes dificuldades funcionais. E o paciente também vai se queixar às vezes porque ele vai ficar muito volumoso na região palatina. Então o meu implante tem que ser posicionado na melhor posição protética. É por isso que a gente usa guias cirúrgicos, é por isso que hoje muitas vezes a gente faz cirurgia guiada, a gente imprime um guia cirúrgico para fazer uma cirurgia guiada por computador, para que a gente seja mais assertivo no posicionamento desse implante. E aí, por fim, a gente vai avaliar o gap, o espaço entre implante e o osso vestibular. E a gente já sabe que a gente vai fazer aquele preenchimento. Em todos os casos, 100% dos casos em que a gente fez uma extração, a gente vai colocar biomaterial. Já falei, exceto nos terceiros molares. Que tipos de materiais a gente precisa ter diferentes aí para que a gente possa fazer exodontias minimamente traumáticas? A gente recomenda fórceps. O fórceps parece que é muito agressivo para fazer uma extração minimamente traumática, mas na verdade a gente só precisa saber usar o fórceps. A gente precisa trabalhar com esse fórceps de maneira confortável. Eu não posso fazer grandes movimentos com o fórceps. A gente vai fazer movimentos rotacionais. Se a gente tiver 2 raízes ou 3 raízes, a gente vai dividir essas raízes, a gente vai trabalhar com odontosecção e depois a gente vai fazer o uso de fórceps. Então, comprar fórceps delicados, fórceps que não são tão grosseiros, que ajudem nas extrações, compra um fórceps para fazer esse tipo de caso, que com certeza ele vai facilitar a vida de vocês. A mesma coisa em relação a alavancas. Não dá para a gente usar mais aquela alavanca reta, grosseira, que a gente comprou lá na faculdade porque era mais barata. E além de tudo, pegar a alavanca e colocar bem na papila do paciente. Se a gente colocar aquela alavanca bem na papila, bem na região interproximal e fizer força, a gente vai danificar aquele osso que tem ali embaixo. E isso vai fazer com que o paciente tenha uma perda de papila no futuro. Então eu preciso de alavancas delicadas. Aqui tem uma sugestão, já vou mostrar depois para vocês, mas comprem alavancas delicadas. A gente tem aí a Quinelato, a Supremo, a Máximos, tem algumas empresas importadas como a Welfare, que vende produtos importados no Brasil, que tem instrumentais delicados.
E aí compra, que nem eu falei, compra uma, não precisa comprar um jogo inteiro porque sai muito caro, mas compra uma, para que vocês possam treinar as habilidades de vocês e fazer uma exodontia o menos traumática possível. E tem um instrumento que ele é obrigatório para a exodontia menos traumática, que se chama periótomo. O periótomo ele deve ser utilizado no espaço do ligamento periodontal. A gente vai entrar com esse periótomo entre o dente e o osso. Por isso ele precisa ser bem fininho, para que a gente consiga penetrar naquele espaço do ligamento periodontal. Isso vai fazer com que aquela raiz fique mais solta e facilite depois a extração com um fórceps ou com uma alavanca. Então o periótomo é um instrumento obrigatório. Ele é tão fininho a ponto de que se vocês fizerem muita força, vocês podem fraturar esse instrumento. Então a gente não recomenda que seja utilizado um periótomo como alavanca, porque às vezes ele trava bem certinho ali no espaço do ligamento periodontal e dá vontade da gente girar ele para tentar remover o dente. Não façam isso porque vocês podem danificar o instrumento de vocês. Então o periótomo vocês vão passar ao redor de todo o dente, tentando entrar no espaço do ligamento periodontal e deixar esse dente, essa raiz, o mais solta possível. Aqui tem um videozinho de como fazer exodontia minimamente traumática. Então a gente vai utilizar... Deixa eu voltar aqui o videozinho. A gente vai utilizar o periótomo do jeito que eu falei para vocês. A gente vai entrar e sair. Aqui eu acelerei o vídeo porque normalmente exodontias minimamente traumáticas elas demoram um pouco mais. A gente vai ter que ser mais paciente nesse momento. A gente vai ter que trabalhar de forma um pouco mais lenta, porque se a gente fizer força, alguma coisa vai quebrar. Ou vai quebrar o osso, ou vai quebrar o dente, a raiz. E por isso a gente tem que ser bem delicado. Tem que passar o periótomo, mexe um pouquinho no dente, passa o periótomo de novo. Então eu acelerei um pouco o vídeo para que vocês não ficassem aqui por horas vendo a gente fazer a extração. E depois pega fórceps bem delicados. Fórceps de raiz residual, o mais delicado possível. Cuida para não abraçar a gengiva com o fórceps, para que vocês não danifiquem o tecido gengival. E vai fazendo movimentos sutis, sem movimentos muito grandes. Aqui eu tive a sorte, né, que com a coroa cimentada sobre esse dente, acabou saindo a raiz junto. Era uma raiz com fratura, pino, intracanal e fratura. Felizmente saiu tudo junto, mas mesmo se não sair, vocês vão de novo com o periótomo, pega a alavanca, evita de colocar a alavanca nas proximais, coloca a alavanca lá por palatino e vai soltando essa raiz de pouquinho em pouquinho. Existem também extratores de raiz, a gente já vai falar sobre eles ali na frente. E aqui é uma opção de fórceps que vocês podem olhar. Esse fórceps é vendido pela Welfare, eu não ganho nada aqui de nenhuma empresa, a única empresa que eu tenho um conflito de interesse é a FGM, que me chama para palestrar como professor, já que eu uso os materiais FGM no meu consultório, mas todas as outras empresas eu cito porque eu considero que são bons materiais, são facilitadores para o nosso dia a dia clínico. Então aqui a gente tem fórceps. Esse fórceps é diferente dos fórceps que a gente normalmente compra, porque ele tem ranhuras. Essas ranhuras facilitam a pega da raiz, facilitam a pega de uma coroa também, e isso nos facilita a remoção de um dente. Porque senão a gente pega um fórceps que ele é liso e às vezes ele fica girando e não pega o dente. Por quê? Porque cada dente tem um tamanho diferente, então é difícil fazer um fórceps perfeito para cada dente. Então aqui é uma sugestão dessa linha que vocês podem estar dando uma olhada. A mesma coisa em relação a alavancas. Essas alavancas bem delicadas, alavancas que a gente chama aí de elevadores, extratores, que são bem delicados. Não tem uma pega tão forte para que a gente não faça força no momento da extração, e sim delicadeza. A gente vai em movimentos sutis para que a gente consiga fazer a remoção dessa raiz, preservando quase todo o nosso alvéolo. Existe uma classificação desenvolvida por Joseph Kahn e colaboradores. Essa classificação já não é uma classificação recente, mas é uma classificação que nos ajuda a entender um pouco esse momento da extração dentária, esses defeitos que a gente pode deixar ali na região e como que a gente vai manejar esses defeitos. Essa classificação é chamada de EDS e ela vai nos facilitar aí na tomada de decisão na hora do nosso procedimento. O primeiro caso é um EDS1, onde a gente tem aqui em letra A. O EDS1 nada mais é do que um paciente que tem gengiva em níveis adequados. Tanto o osso quanto a gengiva estão íntegros e isso facilita. Além disso, esse paciente tem biotipo gengival espesso,
Ou seja, é o melhor paciente do mundo para que a gente possa extrair o dente e fazer um implante imediato. O paciente EDS2, que está ali como letra B, é um paciente que tem uma pequena perda óssea, mas a gengiva ainda está em boa posição. Já o paciente EDS3 é um paciente que tem perda óssea e perda gengival. A gente já fica atento, por quê? Porque esse paciente já tem um dente um pouco maior do que o outro. Já é um caso que exige mais atenção. E o pior de todos é aquele paciente EDS4, que é um paciente que tem uma grande perda óssea e uma grande perda gengival. Esse paciente ele vai exigir mais da gente. Para que a gente consiga terminar o nosso procedimento reabilitador, terminar a coroa lá sobre o implante de maneira mais adequada, eu não posso, nesse caso, fazer tudo de forma imediata. Eu muitas vezes vou ter que lançar a mão de fazer ele de forma escalonada, de ir construindo aquele tecido para que a gente consiga, no final, chegar num resultado satisfatório. Então essa classificação mostra exatamente isso. O EDS1 é o tecido íntegro, com biotipo gengival espesso, e a indicação de tratamento seria implante imediato, ou seja, extrai o dente, bota implante imediato, bota provisório, bota biomaterial, faz tudo de uma vez só, igual vocês viram naquele primeiro caso que a gente mostrou na aula. O EDS2 já tem uma pequena perda óssea, então a gente pode já pensar nesse momento em uma preservação alveolar. Todos os casos podem sempre ser feita preservação alveolar. Se o paciente não quiser instalar implante, a gente sempre pode preservar o alvéolo. O que é preservação alveolar? Colocar biomaterial dentro de um alvéolo. E hoje esses biomateriais já não são tão caros, já não é mais tão difícil da gente repassar isso para os nossos pacientes. Isso é um grande benefício que a gente faz com um custo não relativamente tão alto, um custo relativamente baixo. Então no EDS2 a gente pode fazer a preservação alveolar, esperar esse tecido cicatrizar, ou a gente pode fazer implante imediato, contudo já no mesmo momento, tendo que trabalhar um pouco mais aquele tecido, quem sabe enxerto de tecido conjuntivo, fazer um provisório bem adequado, tracionar essa gengiva um pouquinho mais para baixo com técnicas de sutura. Ainda é alcançável o nosso resultado. Quando a gente vai para o EDS3, que a gente já tem aquela perda óssea, aquela perda gengival, a gente já indica mais extrair o dente e preservar o alvéolo, ou colocar o implante, mas não colocar um provisório em cima do implante, e sim reconstruir aquele tecido. Colocar biomaterial, colocar enxerto gengival, para que a gente possa ganhar um pouco mais de volume tecidual e depois a gente ir trabalhando com aquela gengiva para que a gente acomode ela e faça um novo perfil adequado na nossa reabilitação. Quando a gente tem o EDS4, essa é a situação mais crítica de todas, é quando a gente tem uma perda óssea, uma perda gengival muito grande. Muitas vezes a gente precisa de muitas cirurgias. São pacientes que às vezes a gente faz a extração e o enxerto. E faz muitas vezes já um enxerto gengival na primeira cirurgia. Na segunda cirurgia, a gente instala o implante e já faz um enxerto gengival de novo nessa região. Fecha esse implante. Na terceira cirurgia, chamada reabertura, onde a gente vai reabrir esse implante, a gente faz um terceiro enxerto gengival. Ou seja, a gente tem aí 3 janelas de oportunidade para reconstruir o tecido. O momento da extração, o momento da instalação do implante e o momento da reabertura. E vale a pena a gente trabalhar bem com todas essas etapas, porque com isso a gente muitas vezes consegue atingir resultados melhores para o nosso paciente. Se eu tentar fazer tudo de uma única vez, existe uma tendência de não funcionar. E se eu deixar para fazer tudo isso lá no final, lá no final eu vi que faltou gengiva. O pior momento para a gente reconstruir os tecidos é depois que a gente já tem uma coroa feita em cima do implante. Fica muito mais difícil de a gente trabalhar os tecidos. Então é sempre melhor a gente aproveitar essas janelas de oportunidade que a gente tem. Aqui tem um videozinho mostrando uma exodontia usando periótomo, paciente com um torus importante em região de maxila, onde é feita essa exodontia de maneira minimamente traumática. Um dente com reabsorção radicular, é feita então a utilização de periótomo. A alavanca, vocês percebem que a alavanca não vai na região proximal, essa alavanca vai em região superior, para que a gente não danifique o tecido interproximal. Alavancas bem delicadas e luxa o dente, com paciência, tá? Sem pressa para fazer essa remoção. Usa o periótomo, vai luxando de novo, para que a gente não tenha nenhum tipo de fratura da raiz ou do tecido ósseo. Aqui a gente vai ver mais um caso
onde a gente pegou um incisivo lateral com fratura radicular. E o que a gente vai fazer? Vamos primeiro avaliar como é que está a qualidade óssea desse paciente, como é que está a qualidade gengival desse paciente, qual é a altura em relação aos dentes vizinhos. Então aquela classificação que a gente viu antes ali. A gente vai primeiro determinar se a gente consegue fazer tudo de uma única vez ou se a gente vai ter que fazer em várias etapas. Avaliando esse caso, a gente vê que a margem gengival é um pouquinho maior do que a do outro lado, porém é um biotipo gengival bem favorável. Paciente com papilas boas, biotipo gengival espesso, tinha um bom osso. Se vocês forem ver aqui na vista vestibular, parece até que esse paciente já tinha um enxerto gengival de tanta gengiva que ele tinha naquela região, e isso é um facilitador. Ou seja, a gente está trabalhando aqui com o regulamento embaixo do braço, com a literatura científica embaixo do braço, para que a gente consiga entregar um resultado melhor. Então é um caso que, olhando, a gente vai partir para uma terapia toda imediata. Vai fazer a exodontia, minimamente traumática, preservando todo esse alvéolo, vai fazer a instalação de um implante. Esse implante instalado, a gente vai colocar biomaterial. Gosto muito dessas imagens que o Gui Moreira desenvolveu, um material didático espetacular que ele tem. Então, essa imagem ali é dele, um desenho mostrando um esquema de como que fica esse caso, onde tem o implante instalado, apoiado na palatina e o biomaterial preenchendo toda a região vestibular. E é isso. Componente protético, provisório, e esse paciente chega com um dente fraturado, sai com um provisório sobre o implante e não leva nenhuma sutura. Não é feita uma incisão, não é feito sutura em um caso desses. Ou seja, é o caso mais tranquilo para que a gente possa realizar. Aqui a Fernanda trabalhou com o provisório. Toda vez que a gente tem biotipo gengival bem espesso, a gente faz um provisório um pouquinho mais fino, porque o biotipo gengival espesso, ele tem um fenômeno chamado de creeping attachment, ou seja, ele tem um crescimento do tecido. Esse tecido cresce em direção ao provisório. Basta que a gente saiba trabalhar com ele. A gente deixa um pequeno gap, um pequeno espaço, e a gengiva então migra em direção coronária. E a gente percebe que no final a gente tem aqui uma gengiva mais saudável do que do outro lado. A gente percebe então que a gente tem um resultado melhor. Aqui ainda está em provisório, depois essa paciente vai provavelmente fazer um planejamento de laminados, ou se ela só quisesse fazer esse implante também, tá tudo certo, é só fazer uma coroa sobre ele e o caso está bem resolvido. Com gengiva boa, com biomaterial ao redor do implante, é um caso que a gente tem tudo para ter um sucesso de longo prazo, que é a nossa grande preocupação hoje quando pensa em implantes. Então tinha um tecido um pouco mais alto, o tecido desce um pouco em direção à coroa e a gente chega num resultado muito melhor. Aqui a gente deve ter de distância entre uma foto e outra em torno de 15 dias com o provisório e com a cirurgia. Então, preservação alveolar, quando existe perda da tábua óssea vestibular ou quando existe presença da tábua óssea vestibular, ela vai ter uma pequena diferença aí nas abordagens. Quando é feita a extração do dente, extração minimamente traumática, em todos os casos, isso é fato. Agora, se a gente tem um rebordo sem a tábua óssea vestibular e a gente deixa apenas o coágulo, o que vai acontecer é uma atrofia desse rebordo. Esse rebordo vai ficar fino. E esse rebordo sendo fino, a gente vai ter muitas dificuldades depois na realização de um implante. Então todas as ilustrações aí também do Gui Moreira, eu oriento que vocês sigam ele no Instagram, Ectopério é o nome do Instagram dele, um conteúdo muito legal, muito didático, vale a pena vocês seguirem. E aqui mostrando que o rebordo vai atrofiar, aquilo que a gente conversou lá sobre a literatura científica. Fez extração, não fez nada no alvéolo, vai ter perda óssea. Então quando tem perda óssea da tábua óssea vestibular, além de colocar o biomaterial dentro do alvéolo, a gente tem que colocar uma membrana. Então normalmente a gente coloca primeiro a membrana para proteger o enxerto do tecido gengival, porque se o enxerto fica em contato com o tecido gengival vai ter fibroblastos. Os fibroblastos chegam mais rápido na região do que os osteoblastos e a gente corre o risco de ocorrer uma fibrose do nosso enxerto, uma não integração desse enxerto, que o pessoal vai dizer, foi rejeição do enxerto. Não, não foi uma rejeição, foi apenas uma não integração. Então é por isso que a gente coloca uma membrana. A membrana tem o objetivo de separar o periósteo do tecido ósseo.
para que com isso a gente não tenha migração fibroblástica para essa região. E com isso a gente tem uma cicatrização mais otimizada. Então vai ter casos que a gente vai ter que lançar a mão de uma membrana. Vamos ver, por exemplo, esse caso aqui, um caso de região posterior, um caso bem interessante. Paciente apresentando uma lesão endoperiodontal, essa lesão endopério grande, e esse paciente veio encaminhado para mim para que a gente pudesse fazer exodontia e instalação de implante. Só que a gente não tem osso suficiente ali para colocar o implante. Essa lesão é tão grande que a gente não consegue colocar implante em um primeiro momento. Então a gente vai partir daqueles nossos princípios. Vamos realizar a nossa extração de forma minimamente traumática. Realizei retalho, por quê? Porque eu tinha dificuldade para curetar toda aquela lesão. Realizei o retalho, incisão, descolamento, não é proibido fazer um retalho para que a gente possa curetar a lesão completamente. É preferível que vocês façam o retalho e limpem todo aquele alvéolo do que vocês não façam retalho e não consigam limpar o alvéolo direito. Então é importante que a gente deixe esse alvéolo limpo, íntegro. Primeira etapa que a gente fez antes de curetar a lesão foi odontosecção. Dentes posteriores, a gente vai fazer odontosecção. A gente vai pegar uma broca 701, 702, Z-cria e vai fazer uma odontosecção desse dente, separando a raiz mesial da raiz distal. E a gente entra com a alavanca ali no meio, como está na foto do meio, entra com a alavanca no centro, fratura essas raízes e tira uma raiz de cada vez. É mais fácil remover o dente assim. Muita gente tem receio em fazer odontosecção, mas depois que a gente aprende a trabalhar com odontosecção, a gente vê que é mais fácil extrair o dente com odontosecção, porque a gente cria espaço para poder remover essa raiz. Se a gente ficar forçando esse dente inteiro lá no primeiro momento, tem mais risco de fratura, ou do dente ou do osso. Então é importante a gente trabalhar com odontosecção nesses casos. Feita então toda a remoção da lesão curetada, removida, a gente raspa com a cureta de Lucas, sente o osso, tem que estar totalmente íntegro o tecido ósseo. A partir do momento que a gente viu que não tem mais tecido mole lá dentro, a gente vai então colocar biomaterial. Nesse caso, colocado um biomaterial NanoCint da FGM de granulação 500 a 1000, ou seja, 0,5 milímetros a 1 milímetro, é a granulação que a gente recomenda para alvéolos. Esse biomaterial é um biomaterial sintético, não tem origem animal, é composto de hidroxiapatita e beta-fosfato tricálcio, que vai ter duas funções. O beta-TCP ele vai reabsorver de maneira mais rápida e vai formar osso de maneira mais rápida. E a hidroxiapatita vai manter o volume desse alvéolo ao longo do tempo. Então ele tem essa proporção aí de 60-40 para que a gente possa ter uma boa formação óssea, mas também uma boa longevidade de manutenção do rebordo. Nesse caso foi feita a sutura em primeira intenção, então a gente liberou a gengiva para poder fechar em primeira intenção. Vocês podem notar que tem aqui uma sutura chamada de colchoeiro horizontal, onde a gente entra com a agulha na vestibular, longe da nossa área de incisão, entra um pouquinho mais para baixo, vestibular, lingual. Vem aqui pela lingual, vestibular. E a gente amarra o nó. O objetivo dessa sutura é que a gente faça uma eversão dos bordos da ferida. A ferida antes estava assim, o alvéolo, a gengiva, estava parada lá na vestibular e na lingual. Conforme a gente faz essa sutura aproxima a gengiva e deixa ela mais alta. Isso facilita o fechamento por primeira intenção. Então sempre que a gente precisa de fechamento por primeira intenção, a gente lança a mão de uma sutura em colchoeiro horizontal. Para técnicas reconstrutivas, isso é muito utilizado. E aí vamos ver o acompanhamento desse caso. 5 meses depois, esse paciente retornou no consultório. A gente espera, em média, nesses casos, 4 a 6 meses para cicatrização, para uma boa formação óssea. E esse era o resultado com 5 meses pós-operatórios. A gente já vê que o osso foi totalmente regenerado, que a gente conseguiu uma excelente regeneração óssea naquela região, utilizando um biomaterial após uma extração. Vamos imaginar esse dente com essa lesão e não tendo sido feito nada. Remoção, curetagem e deixa o coágulo. Pode ser que cicatrizasse bem, mas a tendência e o que a literatura nos mostra é que provavelmente a gente teria uma perda óssea muito grande. E esse paciente precisaria talvez fazer uma cirurgia de enxerto no futuro, uma cirurgia mais complexa, mais invasiva, de maior custo. Então aqui a gente consegue resolver de uma maneira bem adequada já no momento da extração.
Esse é o tecido cicatrizado 5 meses depois. A gente faz agora uma incisão bem na crista, separando a gengiva ceratinizada para que a gente possa colocar ela um pouco para vestibular, um pouco para lingual. Ali vocês conseguem ver clinicamente a integração do biomaterial, então um biomaterial que integra muito bem, e a instalação do implante. E esse biomaterial ele integra tão bem a ponto de a gente conseguir boas estabilidades primárias no nosso implante. Então o implante aí teve um travamento aproximado de 45 newtons e por conta disso a gente já coloca um cicatrizador. Então esse paciente fez basicamente 2 cirurgias. Uma para extrair o dente e fazer a preservação do alvéolo e uma segunda para fazer a instalação do implante e do cicatrizador. Agora ele espera um período de 45 a 90 dias, dependendo da qualidade de saúde do paciente. A gente vai acompanhando isso radiograficamente. Quando tiver osso integrado esse implante, ele está pronto para fazer a prótese sobre implante. Então está lá a lesão, o quanto a gente conseguiu de reconstrução e o implante instalado. A gente tem também casos onde pode ser feita a remoção desse dente e aqui vocês já podem notar numa tomografia a perda óssea na região vestibular. Esse é o objetivo desse vídeo. Então o objetivo do vídeo vai ser mostrar para vocês uma exodontia, tentando fazer ela o menos traumática possível, cuidando ali com a região, cuida com essa região de papila, tenta apoiar mais dente com dente, tenta apoiar mais lá para a região palatina, para que a gente possa manter o máximo esse tecido vestibular, o máximo esse tecido alveolar. Então é feita às vezes odontosecção, como eu já falei anteriormente, a gente faz odontosecção às vezes em dentes unirradiculares, para que a gente consiga fazer uma remoção mais conservadora dessas raízes. A raiz sendo removida pelo auxiliar, né? O auxiliar com o sugador remove a raiz antes que o cirurgião chegue, isso é bem comum no consultório. Então a gente tira essa raiz e agora a gente vai limpar toda aquela lesão, mas principalmente a gente vai observar como que está o osso na vestibular. Lembra que uma das avaliações que a gente tem que fazer é do osso da vestibular? Olha lá a vestibular, ela não existe naquela região. Então isso pode me indicar a necessidade de colocação de uma membrana na vestibular, para que eu possa colocar biomaterial e esse biomaterial consiga cicatrizar de maneira adequada. Um outro caso, agora em dentes pré-molares, em dentes mais posteriores, onde a gente vai fazer a exodontia da mesma forma. Periótomo, odontosecção, então pré-molares, primeiro pré-molar tem 2 raízes, fazer odontosecção, tirar primeiro a raiz vestibular, depois a raiz palatina, ou a palatina depois a vestibular, não tem uma ordem lógica, mas a gente tira a que tiver mais fácil primeiro. Segundo pré-molar, raiz única, fórceps delicado, depois da periotomia, depois do uso do periótomo, fórceps delicado, para a gente poder fazer a remoção. Nesse caso a gente já instalou o implante no mesmo momento, então tá lá os 2 implantes instalados. Vocês percebem que o implante ele não fica bem no centro do alvéolo, ele está no centro da reabilitação protética, mas a gente jamais bota ele aqui, no fundo, na região vestibular, porque se a gente colocar na vestibular, a gente vai ter todos aqueles defeitos e aqueles problemas que a gente já conversou anteriormente. Então lá os 2 implantes instalados, tapa implante ou cicatrizador, biomaterial na vestibular. Quando? 100% dos casos. Então em 100% dos casos tem que colocar biomaterial. Aqui tem um videozinho bem interessante de um extrator. Esse vídeo foi feito pelo grupo Implante Pério, um vídeo bem interessante. Esse extrator se chama Benex. Esse extrator ele auxilia na remoção das raízes. Lógico, é um instrumental muito mais caro, mas vale a título de curiosidade para que vocês possam conhecer esse tipo de instrumento. Então aqui está sendo feita toda a periotomia. Esse vídeo é do pessoal do Implante Pério, do grupo do professor Jolie, do Paulo. Eles têm documentação espetacular para demonstrar esses casos. Então aqui para que vocês possam ver a utilização de um fórceps delicado, a remoção do pino de fibra de vidro, se faz uma perfuração na raiz e depois dessa perfuração se coloca esse extrator, que é como se fosse um saca-rolha de um vinho. Então é feita a utilização desse extrator, mas eu quero que vocês notem a raiz nesse momento agora. Vocês percebam que a raiz já tem mobilidade. Como é que essa raiz já tem mobilidade? Porque foi feita a periotomia antes desse momento. Então o periótomo é uma manobra fundamental.
obrigatória para que a gente consiga fazer extrações minimamente traumáticas. Esse instrumento então é colocado dentro da raiz e esse cabo de aço é conectado. E a partir disso é feito então, tem uma rodinha nesse instrumental, se gira essa rodinha e esse cabo de aço então é tracionado. É feita uma força nesse cabo de aço, esse cabo vai sendo puxado, tracionado e com isso a raiz vai sendo removida. Isso funciona muito bem para dentes unirradiculares, raízes cônicas que não tenham dilacerações tão importantes. Então é um instrumental que eu acho interessante passar para que vocês possam ter de conhecimento, a título de curiosidade. Mais um caso agora de preservação alveolar. O que a gente vai ver nesse caso de preservação alveolar? A gente vai ver colocação de biomaterial. Então, biomaterial é membrana. Esse caso é feito por alunos no nosso curso de especialização de implante prótese. Dentes posteriores, dentes multirradiculares, devem ser feitas odontosecção. A gente não deve tentar remover esse dente com fórceps. Por quê? Porque a gente vai remover o septo que está entre essas raízes. A gente vai dar mais risco de fraturar a tábua óssea. Então tem que fazer odontosecção. Vocês viram antes o molar inferior, odontosecção de vestibular para lingual, dividia a raiz mesial da distal. No superior, como ele tem 3 raízes, a gente vai fazer essa divisão como se fosse um Y ou como se fosse um T. A gente entra pela vestibular, divide as 2 raízes vestibulares, mesiovestibular, disto-vestibular, e depois a gente inclina um pouco a nossa odontosecção para que a gente faça esse formato de Y ou de T para pegar a raiz palatina. Então a gente separa as 3 raízes. E a partir disso a gente consegue fazer uma extração menos invasiva, menos traumática, mantendo esse alvéolo mais íntegro. Vocês percebem que ali a gente tem o septo, a gente tem região da raiz mesiovestibular, região da raiz disto-vestibular e região da raiz palatina. E aí a gente tem aí N membranas que a gente pode utilizar. Aqui eu até coloquei alguns custos, não sei se eles estão tão atualizados, esses custos vão mudando, às vezes é de acordo com negociações que se compra, mas muitas pessoas perguntam, Matheus, beleza, fiz a extração, como é que eu faço para colocar enxerto lá dentro e o enxerto não cair na boca do paciente? A gente vai utilizar membranas não reabsorvíveis. Então toda vez que eu quero deixar esse tecido exposto, que eu não vou fechar a gengiva por primeira intenção, eu posso utilizar membranas não reabsorvíveis. E aí a gente tem, por exemplo, Bionovation Titanium Seal, que é a membrana que a gente usou nesse caso. A gente tem membranas de PTFE, tanto da Bionovation quanto da Criteria. Existe membrana de polipropileno, como a Bonnie Hill. E aí a gente tem N opções. Aqui esse papelzinho branco nada mais é do que o papel do fio de sutura. A gente pega o papelzinho do fio de sutura, corta ele para ver o tamanho que a gente precisa dessa membrana. Abre a membrana e recorta exatamente o mesmo formato da membrana. Essa membrana Titanium Seal é uma membrana bem interessante porque ela não deixa agregar a placa bacteriana em cima dela, mesmo ela sendo um pouco mais dura para a gente trabalhar, uma membrana bem interessante. As membranas de PTFE e de polipropileno, elas acabam acumulando um pouco mais de placa bacteriana em cima delas, mas elas também são mais maleáveis de trabalhar. Então são vantagens e desvantagens de cada um dos materiais. Aqui a colocação então da membrana, a gente coloca ela pela palatina, como se a gente estivesse colocando a camisa para dentro da calça, a gente vai enfiando a membrana ali para dentro, criando esse espaço com a membrana. A gente já fez o descolamento do tecido anteriormente, então agora tem espaço para que a gente possa colocar a membrana naquela região. Depois de colocar a membrana, a gente preenche o alvéolo. Enche de biomaterial lá dentro do alvéolo, que a gente consegue ver perfeitamente. E aí a gente dobra a membrana e veste ela pela vestibular também. E deixa ela exposta. Essa membrana exposta fica ali por um período de 15, 21, 28 dias. Os nossos cursos, como são mensais, muitas vezes a gente deixa o paciente 30 dias com essa membrana, entre um módulo e outro. E depois a gente remove. Mas se vocês quiserem remover com 15, 20 dias, normalmente a gente já tem um tecido cicatricial ali por baixo. Isso vai permitir com que o enxerto não saia de dentro do alvéolo. Então aqui toda a sequência da exodontia e a preservação alveolar e como que a gente tem o resultado desse paciente após a remoção da membrana. Então a gente tira a membrana e é esse tecido que a gente encontra. A gente encontra um tecido já em formação. O enxerto está todo lá profundo, está todo protegido e esse tecido já está cicatrizando. E o bom é que esse tecido cicatriza com gengiva ceratinizada.
toda vez que ele cicatriza por segunda intenção, ele cicatriza com gengiva ceratinizada. Então aí tem algumas opções de membranas como o de PTFE. Aqui tem um caso com membrana de PTFE. O que vocês podem notar é que ela é mais maleável, mas ao mesmo tempo ela agrega mais placa bacteriana. Ela era branca no dia da instalação e quando o paciente volta no pós-operatório, ele volta com essa membrana coberta de placa bacteriana, o que muitas vezes não gera processos infecciosos na região do alvéolo. A gente depois remove a membrana e esse é o tecido cicatricial que a gente tem por baixo. Então esse tecido vai cicatrizar de maneira excelente também, sem que a gente faça grandes manipulações da gengiva. Isso facilita a instalação. Então a gente recomenda muito a utilização de membranas não reabsorvíveis. Uma outra opção, PRF, plasma rico em fibrina. Pacientes e profissionais que já têm treinamento para isso, pacientes que têm essa facilidade na coleta sanguínea, a gente pode fazer a extração do dente, colocar ou não colocar o implante. Nesse caso eu coloquei o implante não teve uma boa estabilidade primária, ele não travou tão bem. E aí com isso, aqui é um implante Arxis FGM, com isso a gente selecionou a colocação de PRF. Ao invés da gente colocar a membrana, que gera um custo um pouco maior, o PRF é facilmente obtido. O custo dele é relativamente muito baixo. Então a gente pode utilizar PRF. A gente coleta o sangue do paciente, leva na centrífuga, separa essa fibrina enriquecida em plaquetas e leucócitos e coloca esses plugs de PRF ali por cima e sutura. Esse PRF vai ficar mantido ali por 1 a 2 semanas e logo em seguida esse tecido vai cicatrizar. Esse é o tecido 3 meses depois, bem cicatrizado, sem exposição de enxerto, de implante, com uma excelente qualidade. E a gente vai lá, faz uma reabertura do nosso implante, instala o provisório, condiciona a gengiva para que a gente possa deixar a gengiva agora com aquele aspecto côncavo, criando as papilas. E esse é o resultado da reabilitação. Então o paciente, mesmo assim, termina no final do tratamento com papilas entre dente e implante. Então, um caso que chega um paciente com dente fraturado, com fístula, e termina com uma reabilitação bem executada. Posicionamento tridimensional do implante, bem no centro da nossa reabilitação, tudo aquilo que a gente preconiza. Uma opção para abordagem região posterior, que a gente ainda não falou aqui. Uma outra opção é a gente realizar cicatrizador personalizado. Lá atrás, a gente não gosta muitas vezes de colocar já um provisório, porque provisório o paciente pode morder daqui a pouco um alimento muito duro em cima daquele implante e gerar a perda do nosso implante. Então, muitas vezes a gente faz cicatrizador personalizado. Já vimos toda a manobra de exodontia, odontosecção, separa a raiz mesial da raiz distal, está lá todo o alvéolo íntegro, região vestibular, região lingual, septo, tudo íntegro para que a gente possa fazer a instalação do implante. Nesse caso, o implante teve uma boa estabilidade, consegui colocar ele bem no septo ósseo, não é uma manobra fácil de fazer, às vezes septo fratura, às vezes a gente tem que abortar o momento da instalação de implante, mas nesse caso funcionou, a gente conseguiu estabilizar o implante ali em boa posição, colocamos biomaterial em toda a região do alvéolo, vocês estão vendo que a sequência vai começando a ficar cada vez mais repetitiva, e aqui a gente fez o diferente, a gente colocou um cicatrizador personalizado. O cicatrizador personalizado ele é feito em resina composta. Pode ser feito em resina acrílica também, mas resina composta é mais fácil. Então a gente pega a resina composta, muitas vezes resina flow, e a gente sela o alvéolo com essa resina flow. E depois a gente faz um polimento desse cicatrizador personalizado. Aqui a gente tem o cicatrizador já depois de um tempo, já cicatrizado, e o tecido que a gente entrega para o nosso paciente. O paciente que tinha uma fratura de um dente e que termina com uma gengiva totalmente saudável, cicatrizada, boa para receber o nosso implante. Lembrando de novo, pensando no longo prazo. Essa é a reabilitação. Dente bem posicionado, então boa posição do nosso implante, boa estabilidade dos tecidos, sem grande perda de volume na região vestibular. É tudo que a gente quer hoje quando a gente pensa em reabilitação de implantes. E isso tudo começa na extração. A nossa extração sendo minimamente traumática, a gente trabalhando com biomateriais, a gente consegue entregar resultados assim de maneira mais fácil. Por fim, por nosso último caso, mais um caso de região anterior, paciente também com uma fratura radicular, tratamento endodôntico, e aí a gente vai de novo trabalhar com periótomo,
a gente vai remover essa raiz com um extrator. Existe extrator manual também, as próprias empresas, aquelas que eu já falei anteriormente, elas vendem extratores manuais que vocês podem colocar dentro da raiz do dente como se fosse realmente um saca-rolha e fazer um movimento de tração. Vocês vão tracionando esse dente e com isso a gente consegue fazer uma remoção minimamente traumática. Vocês percebem que a raiz sai inteira de dentro do alvéolo e a gente preserva totalmente essa região alveolar. A gente vai de novo fazer a instalação de um implante, posicionamento mesiodistal correto, posicionamento vestíbulo palatino, também pensando na região entre incisal e bossa ou cíngulo. A gente preconiza a subfresagem nesse tipo de caso para que a gente possa fazer uma perfuração menor, entrar com um implante de diâmetro mais largo e com isso a gente consegue um torque adequado. Então aqui a gente vai ter um implante de 3,8 milímetros, a nossa perfuração é 3,4, nosso implante é 3,8, então não é um implante muito largo, mas a gente sempre faz a perfuração um pouco menor para que esse implante tenha um travamento adequado. Com isso a gente vai fazer a instalação desse implante, o implante atingindo um torque adequado, esses newtons que a gente busca, 32, 45, 60, a gente vai então partir para a etapa de confecção de um provisório. Aqui a gente está selecionando o nosso componente protético, o sistema Arxis é um sistema inteligente onde a gente consegue angular esse componente protético, isso permite com que a gente individualize cada caso, isso permite uma facilidade em estoque, onde o mesmo componente reto pode ser angulado, aumentando a resistência inclusive desse componente e permitindo com que a gente coloque na posição perfeita a prótese. A gente coloca biomaterial, como a gente já conversou diversas vezes ao longo da apresentação, biomaterial para preencher todo aquele espaço vazio no alvéolo. Então sempre preencham os espaços. Colocação aqui de um pilar para fazer uma prótese parafusada, um cilindro provisório e o provisório parafusado já no mesmo dia. Feita a remoção do dente, implante, biomaterial, provisória. Sempre esse provisório livre de contato, ele não vai entrar em oclusão, ele é um provisório estético, ele não visa entrar em carga mastigatória, vocês podem ver que ele é levemente ajustado para que ele fique um pouco menor do que os outros dentes. E aqui depois de um tempo, essa paciente retorna para fazer então uma reabilitação de boca toda. A gente faz aí um mock-up, a gente prova esse mock-up, essa paciente topando fazer esse mock-up, ela que tinha antes dentes pré-molares muito escondidos, em posições não tão adequadas, cada dente de uma cor, cada dente de uma forma, e aí ela aceita fazer uma reabilitação cerâmica para ter um resultado estético mais agradável. Fiz então um aumento de coroa clínica, já que esse incisivo lateral, o 22, era maior do que o 12, então a gente parte para um aumento de coroa clínica naquela região, tecido sobre implante já cicatrizado. E agora a gente vai então para os preparos para os laminados cerâmicos. A Fernanda, minha esposa, que faz toda essa parte, eu faço toda a etapa cirúrgica. A Fernanda faz toda a etapa de prótese, ela também vai estar palestrando com uma aula aqui no evento. E a gente tem então o caso finalizado com as facetas cimentadas e também com a região do implante com um copinzinho cerâmico sobre ele. E a gente consegue equalizar muito mais o sorriso e entregar um resultado muito mais adequado para essa paciente. E chegamos então na nossa mensagem final da aula, que é para a gente pensar bem antes de fazer uma exodontia. A exodontia ela muitas vezes é negligenciada, parece que a gente vai tirar e que é o fim de tudo, acabou. Mas na verdade não, a exodontia pode de novo ser um ponto de partida. Então a gente tem que usar esse ponto de partida para entregar alguma coisa melhor para esse paciente no futuro, mesmo que ele não pense em um implante nesse momento. Então pensem bem antes disso, conversem com os pacientes de vocês a partir de agora sobre isso, para que vocês consigam entregar resultados melhores. Façam sempre aquilo que vocês fariam na boca de vocês. Acho que a partir desse momento dessa aula, a gente começa a não pensar mais em extrair um dente e deixar cicatrizar de qualquer maneira. A gente vai pensar em reabilitar esse paciente, a gente vai pensar em fazer com que ele tenha menor deficiência óssea no futuro. E isso a gente vai conseguir através de manipulações mais assertivas. E lembrar sempre que os implantes são ótimos, a gente trabalha diariamente com implantes, mas os dentes são sempre melhores. Sempre que possível, a gente deve manter os dentes, a gente deve
buscar por prevenção para que a gente evite chegar nisso, mas quando chega no momento da exodontia, que a gente tem soluções para tratar os pacientes também. Então, fica aqui essa mensagem final. Eu agradeço mais uma vez todo mundo por se fazer presente nesse evento. Eu agradeço o convite, espero ter contribuído com um pouquinho para todo mundo e que essa contribuição de todos a gente consiga fazer algo legal para o Rio Grande do Sul, que as pessoas estão lá precisando, estão num momento de extrema dificuldade, vão precisar agora passar por todo um momento de reconstrução. Então acho que esse gesto é um mínimo aí que a gente pode fazer dentro da odontologia para poder auxiliar as pessoas. Fica o meu contato no Instagram, se vocês quiserem me seguir, é Matheus Blois. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem por lá, não tem problema nenhum. A gente está aqui para se ajudar quanto colegas, não só como ser humanos, mas também como colegas dentistas que somos. Então, contem comigo para o que precisar. Um grande abraço a todos, até uma próxima.